A todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que verdadeiramente a paz do Senhor esteja com todos, com cada um, com cada família, em nome de Jesus, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a ficar sentados, expressar primeiramente a minha saudação ao pastor Jair e agradecer também ao irmão Antônio pela essa oportunidade, pela confiança de nos dar essa oportunidade de trazer a mensagem aos irmãos nessa noite. Quero agradecer também ao meu querido irmão Júlio por ter vindo comigo e estar cantando nessa noite, adorando o Senhor juntamente conosco, onde nós todos juntos adoramos ao Senhor. E agora vamos passar para a parte principal, que é a sua palavra, a mensagem do Senhor. Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, no versículo 2. Bendito é o Senhor. Nos diz a palavra do Senhor: e clamou contra o altar a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual santificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, este altar se fenderá e a cinza dele cairá e se derramará. Amém? Amém. Quero agora falar um pouco acerca do contexto histórico desse versículo que acabei de fazer menção na leitura. Nos diz a palavra do Senhor que o Senhor se apresentou ao filho de Davi, e naquele grande momento ele pediu àquele homem chamado Salomão: o que tu queres de mim, Salomão? Pede qualquer coisa, eu te darei. E Salomão pediu a Deus sabedoria, assim conforme ele tinha sido orientado pelo seu pai, cujo nome era Davi, e cujo coração Deus tinha se agradado de tal maneira que diz a palavra do Senhor que ele cometeu apenas uma transgressão e nunca mais, e conforme o coração dele era segundo o seu próprio coração. O próprio Senhor tinha dado testemunho acerca do coração de Davi, dizendo que esse coração era segundo o seu próprio coração. E Deus derramou sobre a vida de Salomão um conhecimento tão grande, tão profundo. Ele disse: assim como eu te dou essa sabedoria, e tu não me pedisses para que eu te alcançasse, quem sabe, riquezas e coisas desse mundo, matéria, mas tu me pediu sabedoria. Eis que a sabedoria que eu te dou nessa terra será maior do que todos. Nunca haverá depois de ti homem com tal sabedoria. E assim foi o reinado desse homem. E um homem com essa tamanha sabedoria chegou ao ponto que ele transgrediu também. Por 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão e havia lhe avisado, e ele se corrompeu. Diz que ele recebia muitos presentes, vinham muitos visitantes do mundo inteiro para ver a sabedoria desse homem, a ponto de trazerem muito ouro, e a ponto de ter tanto ouro, a Bíblia diz que as pratas eram como as pedras, já que ele recebia, e já não tinha nem valor no reino dele a prata. O seu trono, ele tinha 6 degraus de ouro, era de ouro puro, e cada degrau ele tinha 2 leões de ouro em cada lado. Era coisa linda. Diz: agora esse reino assim foi tremendo. Tanto é que o próprio Senhor Jesus ele faz menção no Novo Testamento e diz assim: não andeis ansiosos pelo que comer e pelo que vestir. Não é mais a vida do que o alimento e o corpo as vestes. Deus ele nos ensinou aqui, amados, a não andarmos ansiosos por nada, porque o Senhor cuida de nós. A vida é um alimento, querido. Nós estamos aqui pela essa experiência. A vida, o que seria 70 anos, o demais é enfado e canseira. Estamos aqui para aprender, porque sim, virá o dia que, quem sabe, desceremos à tumba, nós vamos tombar. Mas o Senhor nos preparou um dia maravilhoso chamado a sua vinda. Glória a Deus. E a Bíblia fala que aquele homem que confia no Senhor só nessa vida é o mais infeliz de todos, porque verdadeiramente
o Senhor tem para nós, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho humano nunca viu, aquilo que jamais subiu ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Eu quero declarar nessa noite, querido amigo, e minha irmã, meu irmão que me escuta, que aonde a Bíblia faz silêncio, aonde a palavra se encerra, aonde diz fim, ali vai ser o princípio da minha e da sua história. Então tenha fé, creia, não importa a situação que você está vivendo, não importa o cenário que a vida está te mostrando, glória a Deus, o que importa é que o Senhor te chamou. O Senhor, antes que houvesse dia, Ele já tinha te sonhado contigo, Ele já tinha te planejado, Ele que te formou no ventre da tua mãe. Antes que houvesse um dia só da tua história, Ele já tinha todos escritos no seu livro. Ele tem o domínio, Ele tem realmente, Ele pode ser chamado soberano, porque Ele tem o domínio. E aqui nós vimos uma profecia, a chamada do Josias, 336 anos antes dele nascer. Deus é maravilhoso. Aqui está a sua onisciência. Aqui Ele levantou um profeta e mandou que esse filho fosse lá e falasse essa mensagem contra o altar. Eu falei sobre a vida do filho de Davi, Salomão, obrigado. Falei sobre a vida de Salomão porque ele pecou, e por causa desse pecado ocorreu um grande erro, ali se dividiu o reino entre reinado do norte e reinado do sul. Israel foi partido, foi dividido, e a partir daquele momento também ele já veio ser corrompido por causa das suas mulheres, por causa da sua riqueza. Ele havia se corrompido a ponto de adorar outros deuses, e Deus havia alertado. Tudo que o Senhor nos pede é que a gente venha confiar somente nele. Não devemos ter outro intermediário, assim Jesus Cristo, seu Filho, que deu a si mesmo como preço de redenção. Jesus é a nossa única esperança, aquele que confiamos, cujo nome é a nossa rocha inabalável, e com qual rocha estamos firmados nessa noite. Eu quero dizer que se você está firmado nessa rocha, não importa, mais uma vez eu digo, o cenário da sua história e que você está vivendo nesse momento, creia que Deus é poderoso para mudar essa história, para mudar essa situação, porque você está nas mãos do Senhor. Assim como está escrito no Salmo 91, Ele nos colocou num alto refúgio, uma rocha inabalável, que é Cristo Jesus. A rocha que os edificadores rejeitaram se tornou principal pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o motivo pelo qual estamos reunidos aqui nessa noite. Glória a Deus, motivo esse que irá mudar a minha história e a sua, motivo pelo qual irá curar as nossas enfermidades, mudar as nossas situações. Porque sabe por quê, irmão? Como disse o irmão Júlio, que está escrito no capítulo 13 e 16 de João, Deus amou, Deus nos ama. O anseio furioso do Senhor é o meu e a sua vida, é o meu viver e o seu viver. Deus quer caminhar contigo, Deus quer ter intimidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O reinado foi dividido, e nesse tempo, mais ou menos 975 anos antes de Cristo, reinava Jeroboão, e ele sacrificava ídolos. Israel inteiro se tinha corrompido e adorava deuses estranhos, a ponto, e fique chocado mesmo, de ter no templo santo do Senhor, na casa de Israel, cultos a Astarote, a outros deuses, onde tinha prostitutas cultuais, irmãos. No templo existiam prostitutas cultuais. A corrupção é tremenda, era terrível o cenário em que esse profeta se levantou aqui, cujo nome nem foi citado na palavra do Senhor, mas ele foi fiel e obedeceu a palavra do Senhor. E ele esteve lá e profetizou contra o altar. E o sinal que ele havia dado se cumpriu naquele mesmo dia, porque quando ele disse altar, altar, o rei Jeroboão estendeu a mão e disse: prendam ele. E no momento que ele estendeu o seu braço, diz a palavra do Senhor que a mão dele ficou seca, e ele não conseguia encolher mais, ele não conseguia mais. E naquele mesmo momento o altar se fendeu e as cinzas foram derramadas. E um grande temor tomou conta daqueles que haviam assistido àquela cena, a ponto daquele mesmo rei Jeroboão dizer ao profeta: homem de Deus, pelo amor de Deus, clame a mim, ao Senhor Altíssimo, para que me perdoe e para que minha mão
aquela mão. E aconteceu esse fato, o profeta se retirou e estava obedecendo a palavra do Senhor, cuja palavra do Senhor que veio a ele dissera que não era para ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio, que não era para ele comer pão, não era para beber água lá, não era para tocar, era só fazer o que Deus mandou. Profetiza contra o altar. Esse altar estava situado em Betel, e no reinado de Judá, no norte, que tinha as 10 tribos de Israel, e ainda estava o templo do Senhor em Jerusalém, no reinado do sul. Então havia esse cenário de destruição, de abandono, de cultos postílicos para tudo que era lado. Esse rei Jeroboão tinha construído, era bezerros de ouro, para que não mais aquele povo descesse a Jerusalém para adorar ao Senhor, mas estavam ali adorando bezerros de ouro. Meu Deus, quantos bezerros de ouro será que tem na nossa vida? O que será que nos faz deixar de adorar ao Senhor e quem sabe estar adorando outros deuses de forma ainda que a gente não venha nem perceber? Quantas vezes ficamos aí ligados em programas de televisão, em vez de orar e buscar o Senhor, em vez de buscar verdadeiramente a presença de Deus, vir à casa do Senhor, quem sabe deixamos em segundo plano e acabamos pecando contra o Senhor, deixando esfriar, desobedecendo ao Senhor. Esse profeta, ele se recolheu e estava voltando por outro caminho, como o Senhor tinha ordenado. E um profeta velho, no capítulo 13, glória a Deus, de 1 Reis, versículo 11, fala que um profeta velho ouviu falar que havia um homem de Deus na terra, e ele mandou seus filhos encilharem um burrinho, e esse foi atrás. E ele chegou ao ponto e encontrou ele sentado debaixo de uma árvore e disse: és tu o profeta que profetizou lá contra o altar? Ele disse: sou eu. Deus me mandou aqui e disse que é para te voltar e comer pão lá em casa. E ele mentiu para aquele homem, e aquele homem acabou sendo enganado e voltou. Aquele profeta velho corrompeu aquele homem do caminho que estava seguindo. Aquele homem era obediente a Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Aquele profeta velho tinha dito que um anjo apareceu para ele e disse que o Senhor tinha mandado ele vir comer pão e depois seguir o caminho dele. Mas Deus já havia falado antes. A palavra do Senhor diz que ele não muda, ele não tem variação alguma, nem sombra de mudança no Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, Deus não vai se arrepender, ele não se arrepende, ele vai cumprir. Não importa o que você fez, não importa se você, quem sabe, tropeçou, caiu, mas eu quero te dizer que ele é fiel, através do sangue de Jesus, para reconstruir a sua história, te colocar de pé e cumprir as suas promessas. Sabe por quê? Porque quando Deus te chamou, ele sabia de tudo que iria acontecer. Agora eu quero te dizer que mesmo as coisas que parecem ruins, na primeira vista, eu quero te dizer que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. glória a Deus. Deus está no controle, não importa a situação. Eu quero trazer uma mensagem de esperança e dizer verdadeiramente como o Senhor, nosso irmão, nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Toda a glória de Israel havia se perdido, se corrompido, aquela glória que vinha os reis do mundo inteiro para contemplar a glória de Salomão. E Salomão havia se corrompido, o reino se dividiu, agora estavam todos se prostituindo na idolatria. E Deus profetiza contra o altar. E diz que se levantará um homem chamado Josias. Aquele profeta, quando ele voltou e ouviu a voz do profeta velho, ele voltou e comeu com aqueles homens. E no mesmo instante em que ele sentou na mesa e comeu o pão, o próprio profeta velho foi tomado pelo Espírito de Deus e se levantou e disse: assim diz o Senhor, porque fostes rebeldes e não ouviste a minha voz, que disse que não era para comer pão e não beber água, e nem voltar pelo mesmo caminho, e tu desobedeceste e fizeste o que eu falei que não era para fazer. Eis que o teu corpo não descansará com os teus pais. Aquele homem perdeu a vida porque deu ouvido a um profeta velho. Meu Deus do céu, que perigo, irmãos! Que perigo! E falando em profeta velho, eu me recordo de Eli, era sacerdote da casa do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 3, tem a chamada de Samuel. Que perigo também para mim ser um profeta velho, quem sabe? Porque o profeta velho, ele tem experiências com Deus, mas não tem mais. Ele tem
E acabou que um leão no caminho atacou ele, matou a sua vida. Ficou o burro e o leão parado no lado do corpo do profeta, no meio do caminho. Se hoje você não quer parar no caminho, obedeça ao Senhor que disse: vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ei, vem mesmo ao Senhor, não desista, não pare pelo caminho. Siga o Senhor. Pela orientação do Senhor disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão a mim. Está proposta para a nossa coroa da vida, irmãos. Não vamos desistir, olhar para o lado, olhar para não escutar o profeta velho. Nós vamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo e à sua palavra. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor tem poder. E nessa noite iremos aqui ver o poder da palavra do Senhor na vida desses irmãos aqui que estamos lendo. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Senhor. E chegou o tempo que está escrito o cumprimento dessa profecia. Acompanhe comigo, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, 1 e 2. E também tem essa mesma história em 2 Crônicas 34, 1 e 2. No capítulo 34 em diante, conta a história do rei Josias. Vamos ler então em 2 Reis, capítulo 22. Nos diz a palavra sagrada de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Deus aqui na sua palavra já registra que Josias era filho de Davi. Um coração apaixonado pela palavra de Deus. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita em todos os dias da sua vida. Porém, diz a palavra do Senhor que no final da sua história ele foi morto em uma batalha, e Israel sofreu a consequência dos seus erros. Muito importante: tudo o que o homem plantar, isso ele também ceifará. Tudo que a gente faz na vida, de bom e de ruim, nós vamos colher. Por isso que a palavra diz no capítulo 126 de Salmos que os que vão chorando, andando e semeando, sem dúvida alguma voltarão com alegria e júbilo, trazendo seus molhos, trazendo seus feixes. Irmãos, em tempo mesmo de angústia que devemos plantar, em tempo, quem sabe, de colheita de coisas amargas, nós temos que plantar coisas boas e não olhar para a colheita que estamos tendo, porque é fiel o Senhor que faz a gente colher o que plantamos. Mas se você hoje plantar só coisas boas, se esmerar em fazer a vontade do Senhor, chegará o tempo que o primeiro versículo desse Salmo 126 vai acontecer, será inevitável na sua vida, porque tão certo quanto o ar que respiramos é que a palavra do Senhor é verdadeira e se cumpre em nossas vidas. Eu creio assim tem sido em minha vida. Eu sei que tenho colhido muitas coisas ruins, mas eu também tenho colhido coisas boas. No versículo 1 do Salmo 126 diz assim: quando o Senhor mudou a nossa sorte e nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Aquilo que vai acontecer na tua vida será um sonho. Você será abençoado por Deus de uma forma tão grande que você vai ficar atônito, a ponto de dizer às nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Deus quer que você seja a luz do mundo, sal na terra, e a luz ela vem para iluminar, ela vem para brilhar. E nesse mesmo capítulo 5 de Marcos que fala sobre isso, nos diz a palavra do Senhor que não se pode edificar uma cidade sobre um monte e esconder ela. A luz ela foi feita para estar em cima do velador e iluminar a peça inteira. Você que crê no Senhor Jesus, foi o Senhor que deu a fé como um dom. A palavra dom ela significa, né,
Mas glória a Deus, porque bem-aventurado aqueles que sofrem afronta, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus, bem-aventurados aqueles que são realmente injuriados por amor de Cristo. Sabe que Deus está no céu juntando assim as suas forças. A palavra aqui do Senhor nos diz que Ele tem acumulado muitas vezes ira, e Ele descerá. E a palavra do Senhor diz que o dia que o Senhor descer, existem várias expressões que será o terrível dia do Senhor. Terrível para aqueles que não aceitaram a Cristo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus será o maravilhoso dia do Senhor. Será um maravilhoso e glorioso. Aleluia, porque o próprio Senhor, Ele descerá do céu, dada a palavra de ordem de Deus, ressoa a última trombeta, Ele descerá com voz de arcanjo, alarido, gritaria mesmo. O Senhor vai descer, rasgar o céu gritando. Eu não sei o que o Senhor vai dizer. Se Ele vai dizer: chega, não aguento mais, eu não quero mais essa situação, agora eu vou entrar. Eu quero te dizer que se você está numa situação difícil, se você está, quem sabe, cansado, se você, quem sabe, pelo caminho já caiu desfalecido, sem forças, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águias e voarão, os velhos correrão e não se cansarão. Certamente os jovens mesmo eles se cansarão e cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Glória a Deus. Aqueles que esperam no Senhor serão renovados. E se você esperar no Senhor, confiou no Senhor, e até esse momento, quem sabe, perdeu as forças e caiu, eu quero te dizer que aqueles irmãos, quando deram 7 voltas no muro de Jericó, eles também estavam cansados, quem sabe até mesmo caídos. Havia idosos, crianças, um povo inteiro. E no momento que eles se esgotaram, fizeram o que o Senhor falou, até a última gota do seu esforço e suor. O Senhor disse: agora eu entro nessa situação. Glória a Deus, o Senhor quer nessa noite, quer agradar a sua vida. Quer dizer que, quem sabe, você se cansou, chegou no seu limite, mas agora o Senhor diz: agora é comigo. Vocês fizeram o que eu falei, vocês prosseguiram até o final, agora é minha vez. E o Senhor pisou naquele muro de Jericó, o muro veio abaixo, e ainda renovou a força daquele povo para pelejar e dar a vitória. Entregou a Jericó ao seu povo, porque fiel é o Senhor que nos chamou, fiel foi o Senhor que falou a Israel que eles cumprissem o que o Senhor falar, que a princípio parecia loucura, ficar dando voltas no muro e gritando e tocando buzinas. Quem sabe assim está na sua história. Quem sabe você só rodeia a sua bênção. Você chega na porta, assim, parece que vai alcançar, você até toca a buzina e diz: o Senhor me deu, e quando vem você perde tudo. Ei, mas na 7ª volta vai ser diferente. A palavra nos diz que o 7, que está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, Gênesis falou dos 7 dias da semana, que o Senhor cumpriu e criou a terra, e Apocalipse as 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. O número 7 fala de plenitude e perfeição. Então, se você ainda não fez o seu esforço máximo, a plenitude dos seus esforços para conseguir a sua bênção, não desista, não desista. Deus irá fortalecer, porque a princípio a esperança demorada desfalece o coração, mas a promessa alcançada, ela é árvore de renovo. Ao cheiro das árvores brotará um renovo, porque há esperança para a árvore brotada. Quem sabe o seu ministério foi destruído, quem sabe a sua vida demonstra isso. Quem sabe você olha e diz: não há mais saída, cheguei ao final do túnel, existe uma parede, é trevas, eu enxergo um pomo diante dos meus olhos. Aleluia! Deus abre portas aonde não existem portas. Para o Senhor não existem impossíveis. Qual é a tua situação difícil que o Senhor não pode entrar? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Antes que houvesse dia, eu sou, e não existe coisa difícil para mim. Glória a Deus! Glória a Deus Santo! Não há coisa difícil, impossível. E se Deus falou algo que é impossível para ti, Ele vai cumprir. Era impossível, mas Deus levantou um homem chamado Josias depois de 336 anos. E ele tinha 8 anos. E no seu 18º ano, ele se levantou inconformado com aquela situação. Ele disse: não pode ser que Israel seja assim, se isso seja do céu. Eu não conheço o livro da lei, nunca alguém me falou, mas
inspira o Espírito Santo a sua palavra. E Josias, ele decidiu seguir a voz do Senhor, que latejava no seu coração. E diz a palavra do Senhor que Josias reparou o templo, a casa do Senhor. E no versículo 8 diz que quando ele se levantou aos seus 18 anos, ao seu 18º ano de reinado, aos seus 26 anos, o rei Josias, ele se propôs reformar a casa do Senhor. A primeira coisa que ele olhou para a casa do Senhor e disse: está desleixado o negócio. Está desleixado, olha, a casa do Senhor está entregue às traças. E ele disse: eu não aceito isso. O nosso coração tem que ter esse sentimento. Não devemos aceitar a situação como está. Devemos verdadeiramente nos levantar e dizer: não, essa situação assim não. Eu friozinho desse jeito não, Deus. Quando tu me chamou, eu fui batizado com o teu Espírito. Eu fui cheio, Senhor. As pessoas eram curadas. Eu era um profeta em tuas mãos. Não me deixa não ser um profeta velho. Eu não quero não ser um profeta velho, Jesus. Mas me levanta, fala uma coisa. Fala comigo, me ajuda. 7 voltas em volta da sua bênção. Persista, Deus tem a vitória. Não desista. Foi Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir. E Josias, quando sentou-se no seu coração, isso começou a reforma. Ei, olha só, quando você olha para a casa do Senhor, quando você procura consertar o seu altar, consertar a casa do Senhor, que é você mesmo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo que é você, ele é santo. Ei, o teu corpo é santo. Guarda ele. Cuida dele, aleluia. Glória a Deus. No versículo 8 do capítulo 22 diz assim, ó: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente se propõe a consertar as coisas, a buscar a Deus, a gente encontra a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente tem um encontro com a sua palavra. E quando se encontra a palavra de Deus, irmãos, todos são beneficiados. Todos. Cai por terra muita divisão. Cai por terra tanta coisa que para nós parecia impossível. Sabe por quê? Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Quem sabe tanta coisa aprisiona os irmãos. Quem sabe alguém ali é preso ali em algum vício, algum pecado. Porque é isso que o pecado faz. Ele escraviza o homem. Ele deixa o homem acorrentado e já não faz aquilo que ele quer, mas sim aquilo que o pecado manda. E é assim que é a lei, é o que está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Então somos muitas vezes escravizados pelo pecado. Mas quando se encontra a palavra do Senhor, diz que correntes caem por terra. Quando a palavra do Senhor ela chega, as coisas mudam. Aleluia. Aquilo que é tenebroso, escuro, se torna luz, porque a palavra do Senhor faz isso. E a palavra de Deus, ela entrou naquele tempo em Israel. E Josias foi usado por Deus e fez uma destruição naqueles ídolos. Teve homens que foram mortos naquele tempo. Teve pessoas e ossos humanos foram queimados em cima do altar. Foi uma luta, uma peleja, mas ele cortou os postes ídolos, destruiu com templos de deuses estranhos. Ele tirou todos os ídolos de dentro da casa do Senhor, fez uma purificação completa. Ele profanou os templos dos deuses estranhos. Ele reagiu conforme a lei do Senhor, porque quando ele achou a palavra, ele viu que estava errado. E ele viu que não somente ele estava errado, mas toda a nação de Israel. Sabe por que a palavra do Senhor nos faz isso? Ela nos confronta. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê: nossa, como eu estou errado, Jesus. Tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor faz isso. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando colocamos um objetivo, quando a gente se volta ao Senhor e quer restaurar o templo, o inimigo ele não está satisfeito. Ele sabe que tem um inimigo e ele se levanta. Eu quero dizer isso, que isso vai para alguém nessa noite, porque isso há 7 dias atrás o Senhor já tem falado comigo. Muitas vezes você se coloca num objetivo de buscar o Senhor, e quando você se decide e vai buscar mesmo de todo o coração, algo acontece. E o adversário ele conhece muitas vezes
aquele desejo do coração. Ele conhece verdadeiramente onde Ele toca, e é ali que Ele toca na ferida, ali que Ele toca realmente naquilo que mais você não gostaria que acontecesse, acontece. Sabe por quê? Para tirar você do caminho, para tirar o foco. Mas nessa noite eu venho com um profeta de Deus, dizendo: não perca o foco, não perca o foco. Olha para a cultura que se levanta na nossa fé, olha para aquele que pode verdadeiramente mudar a nossa história, olha para aquele que pode com seu braço poderoso nos tirar do chato do pecado e nos colocar na mesa sentado com o príncipe. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. Ele nos ganhou na cruz do Calvário a herança. Tudo que o Pai deu a Ele, Ele deu para nós. É tremendo, é muito grande, irmãos. O que Jesus tem? Ele herdou tudo de Deus. E Ele colocou o Espírito Santo em nós, como penhor da glória, como penhor que nós seremos arrebatados. E Ele disse que vocês são co-herdeiros com Cristo. Tudo que Ele ganhou na cruz, tudo que o Pai deu para Ele, a herança eterna, Ele deu para nós naquele tempo em que nós seremos arrebatados, nós vamos reinar com Ele, seremos reis e sacerdotes, e se cumprirá a palavra. Se nós colocarmos esse objetivo e buscar o Senhor, se nós verdadeiramente, irmãos, correr atrás desse objetivo, dar as 7 voltas se necessárias, ainda que esgotados, o Senhor vai renovar as nossas forças para a batalha, assim como Deus fez com Caleb. Caleb já tinha 80 anos quando livrou o povo de Israel, e Caleb disse: hoje eu tenho 80 anos, mas já tive 40 e pelejei, mas hoje é a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos eu tenho. E quando o rei Josias fez isso e venceu aquela adoração a deuses estranhos, quando ele fez isso, irmãos, houve um grande avivamento. A palavra diz que nunca houve como antes o encontro daqueles. Eles comemoraram a Páscoa. Foi reunido o reino do norte e o reino do sul, porque assim faz a palavra do Senhor, ela une. Os reinos foram unidos, os sacerdotes foram consagrados, e Israel foi unificada, a sua glória foi restaurada, e foi muito mais lindo do que antes, porque eles obedeceram e se cumpriu a palavra do Senhor. Assim é na sua vida. Nessa noite, se você se sente assim, quem sabe, como um profeta, ou quem sabe se você se sente como o rei Josias, ou se você se sente como o rei Jeroboão, ou quem sabe você se sente um profeta velho, nessa história eu quero dizer que Jesus vai mudar a sua história. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Estaremos orando agora. Quem sentir o coração de vir aqui à frente, vem, dê um passo de fé. Tenha certeza que hoje vidas serão alcançadas, transformadas, curadas, porque aquele que chamou, aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará, porque assim é o caminho dos justificados pelo sangue de Jesus. É como a luz do amanhecer que vai brilhando até ser sol do meio-dia. Assim é a vereda dos justos. Ei, Jesus te chama. Jesus te chama para ser justificado. Jesus te chama para viver uma história diferente. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Senhor. Os meus que foram embora, os meus sonhos, Senhor, estão aqui.